próximo vídeo eu vou te mostrar quais 3 supermercados em Orlando merecem mais atenção agora. Então segue o perfil que eu vou trazer dados reais de mercado, sem achismo e sem hype. Pessoal, eu precisei interromper a nossa sequência de vídeos para falar sobre a Copa do Mundo. Não podia ser diferente, né? Porque tem algumas oportunidades que muita gente está me perguntando. A decisão ela vai muito mais além da valorização. A possibilidade nossa é grande, grandíssima, de ser campeão, né? 5 Acres, Arizona Grand National. Pessoal, vamos dar uma volta comigo e visitar alguns plazas aqui na cidade? Pra você entender o que são plazas de sucesso. Vamos lá. A decisão ela vai muito mais além da valorização. Assim, a valorização do núcleo, vou comprar aqui porque eu sei que vai valorizar. Não é assim, entendeu? Tipo, você vai fazer ali porque com essa quantidade de pessoas que moram aqui em volta, com a quantidade de carros que está passando aqui na minha frente do imóvel, com o nível de visibilidade que eu tenho para a rua, com a renda per capita da nossa região entre 1, 2 e 3 milhas, esses fatores vão determinar se vai dar certo ou não ali no momento, na hora. Se mais na frente vai continuar valorizando, existem outros dados que nós vamos olhar, como o crescimento demográfico nos últimos 5 anos, 10 anos para trás, e quais são as projeções para frente. Aí você vai olhar, são bastante dados, não sei se eu estou te falando só alguns. A gente vai olhar o nível de escolaridade, o nível da renda per capita, se ela é baixa ou é alta. Se ela for alta, comporta certo tipo de business. Uma renda per capita muito baixa, certo tipo de business não vai poder ser aberto naquela região, porque senão você não vai conseguir performar. Então, o detalhe, ele é muito maior do que assim, aqui será que um dia vai se transformar numa grande área? Sim ou não? Quais são os parâmetros? Ou onde eu vou enxergar aquilo ali vai se transformar numa grande área? Vai depender muito. Às vezes uma má decisão naquela região atrasa um certo progresso ali. Como a gente viu agora essa região nova da International Drive, que é onde liga o Epic com o Parque da Universal, o antigo e o novo, toda essa região que foi toda revitalizada, era uma região que as pessoas poderiam imaginar que talvez não fosse valorizar, ela vinha em queda há muito tempo, mas de uma hora para outra se revitalizou completamente. Por quê? Por causa de novas ações do governo, que fizeram com que a região se revitalizasse. Então, tem ações que são muito importantes. O governo ele pode atrapalhar ou ele pode ajudar, entendeu? Algo no mercado ali pode atrapalhar ou pode ajudar. Um business, um certo tipo de business pode atrapalhar ou pode ajudar. Tem certos bairros que se opõem à chegada de um Walmart, com audiências públicas, advogados e tudo mais, coisa séria. Então, assim, você entende por quê? Porque às vezes tem pessoas que entendem que a chegada de um Walmart naquele bairro vai diminuir o valor do bairro. Ou seja, o bairro poderia ser que naquela visão nossa de brasileiro tivéssemos que uma área de valorização vai crescer, vai crescer, vai crescer. Aí vem um tipo de uso de inquilino que de repente para aquele crescimento. Entendeu? Então, assim, é um trabalho constante até maturar aquela região. Enquanto ela não está maturada, ela ainda pode ter vários altos e baixos. Um exemplo, tratando se você estiver mudando aqui para Orlando e você quer buscar uma área para morar, é importante você considerar que aquela área tem boas escolas, porque isso vai afetar diretamente o mercado daquela região. Tratando agora se você quer montar um business, por exemplo, inserido numa região dessa como nossa aqui, Central Florida, aí você quer colocar um restaurante, eu acredito que você tem que estar muito bem, com a visibilidade muito bem posicionada, numa área turística, onde a incidência e a repetição de novos clientes ela é constante. Então, assim, tem que ser muito bem estudado, ver se você não está sendo só mais um ali naquela região. E existem detalhes muito específicos, inclusive para o business específico. Então, assim, poderia dizer que nessa região da área turística seria uma área mais específica para se buscar para esse tipo de business, né? Ó, essa aqui, por exemplo, aqui ali atrás é o Epic, ali na frente é o Parque da Universal antigo. Essa rua aqui, nós vamos entrar no plaza, vou mostrar um plaza para vocês aqui. Nós vamos entrar por uma rua que essa rua não existia. E esse plaza, ele fazia mais de 20 anos que era um mico, por conta que não existia essa rua. O grande X aqui foi negociar a rua para transformar o plaza. Então essa rua não existia e essa rua fez toda a diferença, porque era um mico,
pessoal não tinha inquilinos importantes, muitos alugavam a preço de galpão, e por conta dessa mudança, de redesenhar o plano, mudou completamente. Hoje nós temos a TJ Maxx, Five Below, Burlington, tem o Chipotle ali atrás, o First Watch, Rack Room, né? E ali um restaurante brasileiro que é o Esquina. Qual decisão de desenvolvimento mais gerou discussão, mas acabou sendo acertada nessas áreas dicas? Aí, boa pergunta. Ali da Sand Lake, aquela interseção. Porque mudou muito, né? Para poder melhorar o fluxo de tráfego e ter o máximo possível de carro passando sem estar parando tanto. E isso gerou muito desconforto, porque a interseção mais busy, mais ocupada nossa aqui da região. E aí você para ela para poder consertar esse problema, gerou muito problema, entendeu? Gerou outros problemas. Inclusive a dúvida que se isso vai dar certo mesmo que eles estão querendo fazer. Tá vendo aí? 8 milhões e 600. O cara perdeu ali. Por quê? Esse aqui tá ganhando e aquele lá perdeu. Cara, o mesmo business. Lá em Lequidon não é top, mano, porra. Entendeu? Todo mundo tem dinheiro, né? Mas não tem gente suficiente. Às vezes tem muito leakage. Entendeu? Como é um bairro nobre, leakage, princípio de leakage é o seguinte, ele é um bairro novo, às vezes as pessoas saem lá naquele bairro, mas muitas vezes eles vêm pra cá pra sair aqui também. Entendeu? Vem pro Dr. Phil, então você acaba não saindo 100% só no seu bairro. Então como ele é novo, ele depende daquelas pessoas. A partir do momento que eles saem daquele bairro, eles estão indo gastar o dinheiro em outro lugar. E aí diminui o spending, o consumo e spending naquela região mensal. E isso vai afetar diretamente as pessoas que quiserem abrir um business. Então assim, poderia ser que para um golfe daquele tamanho, talvez diminuísse o tamanho, fizesse alguma coisa menor, ou um mini golf, algum tipo diferente poderia funcionar de menor tamanho. Mas você vê que é algo que precisa ainda de muito volume, pessoas, tudo funciona na área turística. Tá vendo? Você tem que encher cada uma dessas baias aqui, elas são caras, acaba custando caro. Você vai com os amigos, você não gasta menos que 300, 600 dólares numa baia dessa. Então, para isso estar funcionando constantemente, você tem que estar do lado de uma área onde tem demanda para aquilo dali, né? Senão você vai ficar, como aconteceu, eles perderam 8,6 milhões só no primeiro quarto de 2026. O que aconteceu? Tiveram que encerrar as operações, porque já deviam mais de 24 milhões em retornos preferenciais. Que investir um negócio, nunca aqui, ó, aquele valor. Estamos aqui o exemplo prático que eu estou falando. Estamos aqui no Andretti, que é o kart, nós temos o kart aqui, e também entrando aqui nós temos o Top Golf. É exatamente isso aí que a gente está falando. Você quer ver? A gente vai passar ali e vai estar lotado o estacionamento. Hoje nós estamos numa quarta-feira, 3 horas da tarde, mas estamos o quê? Na área turística. Aqui eu vou dar um exemplo na vida real. Tá vendo? Aqui é o Top Golf e o Drive Shack é o que foi aberto em Lake Nona. Nós estamos aqui quarta-feira, 3h28 da tarde. Pode ver que tem movimento. E esse horário não é o horário desse jogo. O pessoal gosta de vir de noite, de tarde, porque para poder ter mais movimento. Esse dá dinheiro, o outro lá não dava. Aí vamos falar de áreas. Aqui nós estamos na área turística. Lá, Lake Nona é uma das áreas mais prominentes que nós temos aqui na nossa região, que mais cresceu, uma das que mais cresceram, com condomínios de altíssimo padrão, como o Lake Nona Country Club. Então, assim, um campo de golfe maravilhoso também. Então, mas por que não deu certo? Porque precisa do demográfico que a gente falou um pouquinho lá atrás. As decisões, elas não podem ser tomadas, poxa, você aqui nesse local, sou o único e vai dar certo. Não, muitas vezes não vai. Se você não tiver gente suficiente, se tiver um processo de leakage muito grande, que Lake Nona ainda tem, que é todo o bairro, quando ele é novo, as pessoas consomem naquele bairro, mas muitas vezes eles vão consumir em outro bairro, ou de manhã elas trabalham em outras localizações. Não é todo mundo que trabalha lá. Então isso aí chama-se processo de leakage. Então você perde o daytime job e perde também o próprio consumidor que às vezes não consome 100% lá, vai consumir em outras áreas, por conta de amigos, empresa e pessoas que combinam em restaurantes diferentes que em outras áreas, não sempre numa área que é muito nova. Normalmente, essa área muito nova tem 1, 2, 3 restaurantes e você acaba tendo que ir para outros lugares. Então acaba não tendo a dificuldade de sustentar o business por conta disso.
dólares hoje, quais seriam os 3 indicadores que você analisaria antes de comprar nessas regiões que a gente está passando aqui? Se eu for investir 500 mil dólares, por exemplo, em imóveis comerciais, isso aí significar 20% de entrada, nós estamos falando num imóvel de 2,5 milhões. Aí a pergunta o que é, cara, eu quero investir e eu quero saber não, eu quero meu dia primeiro, pingando na minha conta lá e pronto. Não quero outra coisa. Aí eu ia atrás de algum freestanding building, porque o objetivo dele é o quê? No brain, eu recebo meu dinheiro, pego um cap rate bom, a gente compra com upside em cima do mercado e eu não tenho mais dor de cabeça para receber meu aluguel mensal. Todo mês pinga lá, então seria algo nesse tipo. Se o objetivo é um objetivo, por exemplo, assim, cara, eu quero, mas eu preciso ganhar com o tempo aí, poder multiplicar tudo, então teria que ser buscar algo que tivesse mal performado ou que houvesse a possibilidade de a gente fazer um retenant upside o plaza, uma busca em algo nesse sentido, ou começar algo do zero, né, a partir de um terreno. Só que com 500 mil dólares já ficaria mais difícil, mas você teria que pegar um terreno no qual você faria um land lease, algo desse tipo. Então eu estaria nessa busca aí de algum negócio bom que pudesse me trazer um upside lá na frente. Tudo é questão de objetivo também, tá? Porque assim, por exemplo, quando a gente fala de investimento, tem pessoas que investem e não param de investir. Então ela quer acumular o portfólio dela. Às vezes ela faz uma venda, mas é literalmente praticamente uma troca de portfólio. Ela vende esse para comprar um próximo. Entendeu? Normalmente é assim. Agora tem pessoas que querem comprar, investir, ganhar um dinheiro, sacar e comprar um outro e para um outro destino com dinheiro. Por exemplo, eu quero fazer isso em 10 anos, eu dobro, sei lá, vou dobrar meu capital, quando eu dobrar eu vendo, aí eu quero comprar aquele meu apartamento na praia. Aí vai dar para comprar aquela cobertura que eu quero, por exemplo. Então tem certos objetivos e objetivos. Então cada objetivo você traça um plano específico. A Copa chegou no momento de valorização altíssima em Miami já. Vamos tirar os exemplos de Miami. Já podemos ter como exemplo que Nova York não está nada valorizado, né? Na verdade teve queda de preço, tá flash, o mercado tá estranho por conta do novo prefeito. O que eu acredito que vai continuar valorizando em Miami também, a Copa vai ser um catalisador para isso, para poder fomentar novos business chegarem mais cedo e por aí vai. Mas vai continuar alimentando essa valorização ou essa possível segurar os preços ou evitar que haja uma queda de preços, é ainda essa quantidade de empresas movendo para lá, movendo para Miami, que está gerando uma demanda, esse influxo está gerando uma demanda muito forte. Então eu não sei se isso aí vai parar da noite pro dia sem que haja uma catástrofe ou um desastre econômico que fizesse algo de estagnar ou dar uma ré nesse movimento que está acontecendo agora com Miami, por exemplo. Orlando a gente colhe da mesma forma. Acredito que como teremos alguns jogos em Miami, as pessoas vão vir sim, lógico, passear em Orlando e aproveitar o tempo e o intervalo entre os jogos para estar vindo dando uma visitadinha aqui em Orlando, né? Então assim, isso aí é um fluxo natural. Mas continuando assim, eu acredito que o que tá fazendo o nosso drive de tá o mercado de retail super aquecido, taxa de vacância em 4%, na realidade essa quantidade de empresas mudando para um lugar onde dá certo, onde tem fluxo de turismo muito forte, onde tem vários outros business, né? Voltando a lembrar vocês mais uma vez que a gente não vive só do turismo. A Copa encontra a gente num mercado bem aquecido. Então, assim, ela até que ponto vai aquecer mais do que isso? Aí já é um processo mais que natural. A Copa não vai conseguir dar um bump muito forte nesse aspecto de valorização por conta que o mercado já se encontra aqui, né? Agora, que vai fomentar a abertura de... Às vezes tem muitas empresas, por conta da Copa, às vezes eles estavam pensando em vir para Miami ou Orlando, que 1, 2, 3 anos, e decidiram vir agora para chegar antes da Copa, para poder ter o seu business no começo, algo catalisador que fizesse eles darem um jump. Pós-Copa, eu acredito que é mais as pessoas que se prepararam para chegar até a Copa já estabelecido. Aí quando você se preparou, chegou e colheu a Copa, para você vai ser muito bom ali pós-Copa, né?
Porque você teve, o certo mesmo é você se preparar antes e colher o depois. Copa 2030. Já começa a investir nos lugares lá ou não? Dá uma segurada, entender mercado? Se você, principalmente aqueles business que são voltados para a Copa do Mundo, né? Que é de hospitalidade, restaurantes. Acredito, por exemplo, assim, o meu ponto de vista para se mover dessa forma. Vai ter uma Copa do Mundo em Londres. Se eu já estava pensando em montar um restaurante em Londres, eu me anteciparia para chegar lá antes da Copa. Porque aí eu iria colher antes a Copa e depois. Bom, se você tem objetivos de estar naquela cidade, na cidade que vai acontecer essa Copa do Mundo e é anunciado bem anteriormente para você, eu acho que você tem que se preparar bem antes, para chegar antes dela um pouco e colher o período. Porque você vê, nós estamos bem aquecidos antes da Copa. Então, se alguém tivesse se planejado dessa forma, ele estaria colhendo esse momento aqui agora, colheria o momento da Copa, pós e estabeleceria seu business aqui. Seria uma boa oportunidade para acontecer esse ciclo. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. A gente deu uma voltinha aqui na cidade de Orlando. Podemos conhecer um pedacinho do que acontece aqui. Muito pequeno mesmo, mas importante. E se você estiver realmente interessado nesse conteúdo que eu te mandei e você quiser me contactar, contacta aqui que eu, com o maior prazer, estarei mandando para você um material gratuito com as informações do mercado comercial de Orlando e alguns dados que você precisa para começar a aprender a tomar decisões. E o Brasa X ou não? Paz, eu sempre tenho aquela fé de que a gente vai ser campeão, né? Não tem como, a gente não consegue pensar de forma diferente. A gente, cara, eu só consigo pensar que a gente vai ser campeão e acabou-se. Agora lá dentro do campo de futebol todo mundo sabe que é tudo de 4 linhas, né? Então, assim, se o time tiver alegre, fechado, coeso, a possibilidade nossa é grande, grandíssima de ser campeão, né? Mas eu acho que nós vamos ser campeão sim.